boa tarde a todos. Estamos dando início a esse painel da Comissão de Infraestrutura, da CEBIC. Eu sou Carlos Eduardo Lima Jorge, presido essa comissão. E nós vamos falar um pouquinho da nova lei de licitações, com olhar para o setor da construção civil. Temos aqui ilustres convidados, que eu agradeço desde já a presença, e a grau de dificuldade para chegar aqui foi enorme. Teve alguns que chegaram a pé, inclusive, mas o prefeito ontem se comprometeu com o governador a rapidamente dar uma solução para esse acesso, até porque eles passaram por isso que todo mundo passou hoje, de dificuldade de acesso. Então, agradecendo a presença, eu queria chamar a secretária Marcela Arruda, que é secretária de Gestão do município de São Paulo. Muito obrigado, Marcela. Onde quiser. Então, em casa. O Rômeu, é grande seu nome, Rômeu Dias Marques Ribas Brandão, auditor-chefe adjunto da Áudio Urbano do TCU, Tribunal de Contas da União, e a doutora Angélica Petian, sócia de Infraestrutura e Projetos do Escritório de Advocacia Bernalha Pereira. Obrigado, Angélica. Eu queria, inicialmente, antes da abertura, dizer que, por força da estruturação aqui dos painéis, que nós estamos fazendo a primeira vez, a CEBIC fazendo junto com a FEICOM, a gente tinha limite entre 1 hora e 1h30 para cada painel. Então, esse tema lei de licitações é tão extenso, é tão profundo, que até um painel de 3 horas é pouco. Então, a gente dividiu, na realidade, em 2 painéis, esse e, na sequência, que eu peço para todos permanecer, a gente pagou um plus e colocou coffee break direto na sala, não precisa sair para tomar coffee break. Nós vamos trazer quais são as sugestões do setor para aprimoramento da lei de licitações naqueles principais pontos que foram levantados pelos próprios dirigentes do setor dentro da minha comissão, a COINFRA. Então, é um painel que se segue imediatamente ao outro, então é bom a gente permanecer até para ter continuidade no entendimento da lei e daquilo que a gente pode propor para aprimorar a lei. A Lei 14.133, promulgada 1º de abril de 2021, ela deveria ter se tornado única e obrigatória no dia 1º de abril deste ano. Porém, a medida provisória 1167 deste ano estendeu a convivência da lei nova com as chamadas leis antigas, né, que é a 8666, a 12462, que é o RDC, e a lei 10.520, que é a lei do pregão, estendeu a convivência dela até 31 de dezembro desse ano, sob determinadas circunstâncias, né? O edital tem que ser publicado até aquela data. A lei 14.133 mudou muita coisa. Eu acho que ela trouxe boas inovações, outras não tão boas, e trouxe também algumas omissões que ela poderia ter preenchido e resolvido alguns problemas. A lei é muito extensa, evidentemente não teria tempo da gente entrar no seu conteúdo completo aqui, até por isso eu pedi para os nossos convidados trazerem, sob a sua visão, aqueles pontos principais que entendem de mudança que foi trazida na lei. No município de São Paulo, o decreto 62.100, já tornou única e obrigatória a nova lei desde o dia 1º de fevereiro deste ano. Nesse decreto, ela consolida as normas gerais e consolidou com a sua regulamentação no âmbito municipal. Por isso, importantíssima a presença da secretária Marcela aqui, porque esse decreto já está sendo, e deverá ser ampliado, está sendo copiado por diversos municípios. Então, nós vamos trazer aqui a visão geral da lei, se me permite colocar nessa ordem, a visão mais geral da lei, com foco na construção, inicialmente pela doutora Angélica. Depois, a regulamentação que essa lei sofreu no município de São Paulo, pela doutora Marcela. E depois a visão do controle, do TCU. A gente promete não brigar muito, tá? Pelo doutor Rômeu, que está aqui conosco. Então, volto a dizer, a importância da gente
entender esse painel como continuidade do painel seguinte, onde a gente vai realmente destacar aqui em 5 ou 6 pontos que tranquilamente, justificadamente, podem e devem ser melhorados na lei de licitações. Angélica, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A palavra está contigo. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, Marcelo. É um prazer comparecer uma vez mais a convite da CEBIC para tratar desse assunto, nova lei de licitações, que continua sendo nova, né? A gente já tinha expectativa que hoje já seria a lei de licitações, mas ela ainda continua sendo algo para o futuro, prospectivo. Como o Carlos comentou, a medida provisória autoriza que a aplicação obrigatória da lei só ocorra no momento posterior, mas essa lei, diferente do que acontecia com a lei anterior, o regime geral que a gente convive hoje, que é a 8666, 10520, que traziam normas gerais de licitações, e muitos poucos municípios e estados faziam sua própria legislação. Essa lei ela incentiva fortemente que os entes subnacionais apresentem regulamentos. Então, nós vamos conviver daqui a pouquíssimo tempo com uma pluralidade de normas em matéria de licitação e contratos que hoje a gente não conhece. Né? Hoje, quem licita conhece muito bem o 8666, conhece a 10520, conhece a lei do RDC e uma outra normativa específica daquele órgão com o qual se relaciona com aquele estado, de repente um decreto ali mais específico sobre sanção, sobre execução contratual, ou sobre critérios para que a gente faça um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Sob a égide da nova lei, a gente vai ter uma pulverização de regulamentos, porque muitas matérias serão regulamentadas. O governo federal tem feito um acompanhamento e uma divulgação pública muito interessante no site sobre os pontos que entende que devem ser regulamentados, e diariamente aquilo está atualizado sobre decretos, instruções que já foram editadas e aqueles temas que ainda serão enfrentados. Então nós ganhamos aqui um respiro para nos adaptarmos a essa nova realidade, lembrando, e como a doutora Marcela vai falar a seguir, que há quem já esteja aplicando a nova lei. Então nós estamos em um momento de um regime híbrido, e esse regime híbrido ele vai se perpetuar um pouquinho mais. Isso porque a medida provisória permitiu que até o final do ano a gente ainda esteja, né, sob o regime da lei anterior. Certamente o acórdão do TCU vai ser aqui tratado, que fala exatamente sobre como aplicar essa prorrogação, mas é importante lembrar também que quando se faz o ingresso no novo regime, as novas licitações e os contratos dela decorrentes seguirão a Lei 14.133. Mas as licitações que nós já fizemos no passado, e esses contratos, independentemente do seu prazo, se tratando, por exemplo, de serviços de natureza contínua, que permitem no regime da Lei 8666 a sua extensão até aquele prazo máximo de 60 meses, me desculpem, eu continuo a aplicar a Lei 8666. Então, nós teremos, durante um bom tempo ainda, contratos que são regidos pela lei anterior, licitações e contratos já sob a égide da nova legislação, que serão regidos pela lei nova. Então, nós vamos conviver com essa duplicidade de regimes jurídicos. Eu destaquei aqui, como o Carlos bem anotou, a gente não teria tempo para aprofundar muitos temas, então alguns pontos que são interessantes para o setor da construção civil, e destaquei pontos que, a meu ver, são positivos da lei. Assim também como é a percepção do Carlos e nas nossas conversas aqui da maioria da CEBIC, a gente entende que essa lei poderia ter dado alguns passos além, né? Talvez procedimentos menos burocráticos, avançado em alguns temas. Alguns assuntos poderiam ter sido solucionados já na letra da lei, não foram, talvez o sejam por meio de regulamento, mas existem alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar e que eu acho que eles são interessantes e revelam algum ganho de eficiência para quem atua no setor. O primeiro deles diz respeito a uma questão do pagamento. No regime da Lei 8666, todos vocês já devem ter vivenciado alguma glosa de pagamento, quando em relação a alguma medição do serviço, da obra que está sendo executada, se verifica alguma controvérsia ali sobre a execução contratual. A nova lei traz um dispositivo expresso, garantindo ao contratado o direito de que a administração faça o pagamento sobre aquele valor sobre o qual inexiste controvérsia. Então, ainda que seja feita uma medição em determinado mês, uma medição num importe qualquer que a gente possa imaginar,
se existir controvérsia sobre a execução, sobre a qualidade, sobre algum ponto que deva ensejar o pagamento, o que a lei prescreve que a administração deve fazer? Cindir aquele valor, e sobre o ponto que não exista qualquer tipo de controvérsia, o pagamento deve ser realizado. Qual que é o objetivo dessa lei que se apresenta em alguns outros momentos, e eu vou tocar em outro assunto que está muito ligado a esse. As empresas, quando executam as suas obras, os seus serviços de engenharia, por vezes, sentem muito ônus no seu fluxo de caixa. Então, ainda que haja o crédito, ainda que saibam que vão receber, não recebem tempestivamente, considerando o desembolso que realizam para executar adequadamente o objeto para o qual foram contratadas e a respectiva remuneração. Então, há um descasamento, há um desencaixe entre a receita e a despesa. E a depender da situação financeira, eu posso reconhecer que existe um equilíbrio econômico, mas financeiro eu já tenho ali um ponto que onera muito a contratada. Então, essa regra que está prescrita no artigo 143, ela objetiva justamente isso. Se eu tenho direito ao pagamento e a controvérsia atinge parcela daquela execução, aquela parcela vai ser discutida e quando houver um acordo, e eu tenho também um outro ponto aqui, que é a solução consensual para essas eventuais controvérsias, ela será liberada. Sobre aquele valor no qual inexista qualquer tipo de controvérsia, o pagamento deve ser feito seguindo aquele processo de pagamento, fluxo de liquidação, tal como prescrito no contrato firmado entre as partes. Um outro ponto que objetiva também dar alguma garantia de liquidez e de preservação do fluxo de caixa da execução contratual é justamente a prescrição do artigo 25, parágrafo 7º dessa nova Lei 14.133, que trata da obrigatoriedade do contrato trazer um índice de reajuste, ainda que o prazo de execução seja inferior a 12 meses. No regime da Lei 8.666 e impactado pela periodicidade que não está, não advém só da Lei 8.666, mas está fixado na Lei do Plano Real, os contratos só podem ter reajustes quando tenham prazo superior a 12 meses depois do aniversário do contrato. Essa lei continua seguindo essa lógica, mas ela prescreve que o contrato deve trazer o índice de reajuste independentemente do prazo contratual, porque se qualquer problema existir que eu tenha que estender aquele prazo contratual e ele porventura ultrapasse 12 meses, a cláusula já está ali, estava com a eficácia contida, ela não produziria nenhum efeito se eu não atingisse os 12 meses, mas a garantia já está ali. E Foi uma briga nossa conseguir isso, graças a Deus conseguimos. Exatamente. Isso é uma evolução muito grande. E o mesmo dispositivo, ele prescreve uma questão que também era muito importante, né, para o setor, que era a discussão de qual a data base para aplicação do índice de reajuste. Então, o artigo 25 prescreve que eu posso fixar no meu contrato um índice setorial, um índice geral, uma cesta de índices, se for o caso, né, quando eu tiver ali insumos, serviços, mão de obra, equipamentos. Então, para retratar uma variação mais perto da realidade econômico-financeira, eu posso adotar uma cesta de índices e, em qualquer caso, a data base será a data do orçamento realizado. Então, essa é também uma questão importante. Havia certa discussão se deveria ser a data da apresentação da proposta comercial, a data da assinatura do contrato, né, a partir da data que ele faria ali o aniversário de 12 meses, de 2 anos e assim sucessivamente. E a lei colocou aqui, sem sombra de dúvidas, com todas as letras, que a data base é aquela que se refere ao orçamento. Um ponto que me parece bastante importante, eu tenho dito isso em várias oportunidades, tudo que a gente está falando dessa lei já há algum tempo, ainda quando era projeto, e a gente discutiu o projeto, depois quando a lei foi editada, ainda é num caráter muito inicial. Porque uma coisa é a gente analisar a lei na sua estática, né? Quando eu tenho ali um dispositivo prescrevendo alguma coisa. A outra situação é eu analisar essa lei na aplicação no dia a dia. E ela não começa a ser aplicada pelos órgãos de controle, pelo Poder Judiciário, ela começa a ser aplicada nessa relação bilateral, no contrato, na licitação, né, no processo ali de disputa entre as empresas para celebrar o contrato com os agentes da administração. Eles são os primeiros autores a aplicar essa lei.
E aqui me parece que a gente tem um ponto bastante importante que dialoga muito com uma questão que a CEBIC tem defendido e lutado há muito tempo, que é o tema da suspensão e da paralisação da execução de obras e de serviços, né? Como isso afeta a execução do contrato, como isso afeta a saúde financeira das empresas e, muito melhor considerado, como isso afeta o interesse público que eu quero atender, porque no final do dia é a execução do contrato que entrega o serviço, a comodidade, a utilidade pública ao usuário, ao cidadão. Se eu não executo o contrato, eu começo a executar e há uma suspensão, eu não chego a um termo final e eu não ganho qualquer benefício com aquele contrato. Essa lei traz um capítulo que é realmente inovador quando a gente compara com o regime da Lei 8666, da Lei do Pregão e mesmo do RDC, que trata do regime de nulidades dos contratos administrativos. Quando a gente fala sobre nulidade, eu estou falando sobre um tema bastante jurídico, né, que é reconhecer ali a invalidade de um contrato porque ele apresentou alguma desconformidade com a moldura legal que ele deveria ter obedecido. E do ponto de vista jurídico, é relativamente fácil eu resolver isso. Eu declaro a nulidade, o direito prescreve que é como se ele não tivesse constituído nenhum efeito e é como se eu pudesse desfazer tudo que já foi feito. Só que a depender do momento em que eu descubro esse vício e declaro essa nulidade, e o vício, nos termos do artigo 147 da lei, ele pode ser um vício do processo de licitação ou da execução do contrato administrativo. O que a lei traz? Que a autoridade competente, para determinar a suspensão da execução de um contrato ou a sua nulidade, então vamos ficar com a suspensão, que é o tema que está na minha cabeça por conta de todo o estudo, e todo o levantamento, todo o diálogo que a gente fez, inclusive com o Tribunal de Contas da União, naquele levantamento, aquele estudo que realizou e que foi tão útil para o setor. Quando se determina a suspensão da execução do contrato, eu tenho diversos impactos. E esses impactos, de alguma maneira, eles eram medidos, mensurados de maneira diferente a depender de quem estivesse tocando aquele processo. O que a lei traz? Ela traz uma parametrização, ela traz alguns critérios e diz o seguinte: quando se detectar algum vício no processo licitatório que antecedeu aquele contrato, ou durante a própria execução contratual, deve-se fazer uma mensuração dos impactos da decisão de suspensão da execução desse contrato. Isso dialoga muito com aquela reforma que a gente teve na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em 2018, que traz um conceito para a gente que não era tão conhecido na aplicação do direito público, que é o consequencialismo jurídico. O Carlos é mais letrado em direito do que muitos advogados que eu conheço. É justamente essa a expressão, consequencialismo jurídico, né? Quando eu decido alguma coisa, essa decisão impacta a esfera jurídica de direito das pessoas, dos diretamente envolvidos e dos indiretamente envolvidos. Porque se eu estou construindo uma rodovia, por exemplo, é uma relação jurídica bilateral, administração contratante, particular contratado, e eu determino a suspensão. Impactou diretamente aquela relação jurídica. Mas impacta a vida de todas as pessoas que tinham a expectativa de utilizar eventualmente a rodovia, desapropriações que estavam em curso, e aí a gente pode ir levando essa cadeia de uma forma muito longe. Até mesmo o fechamento de postos de trabalhos diretos e indiretos da mão de obra que estava se responsabilizando pela execução daquele contrato administrativo. Pensando nesse todo que é cheio de complexidade, o artigo 147 diz o seguinte: ao determinar a suspensão de um contrato administrativo, deve-se ser feita uma análise dos impactos sociais, econômicos, financeiros, ambientais, do custo de mobilização e desmobilização que vai acontecer, do custo de deterioração daquela parcela que já tenha sido executada e do custo que eventualmente eu tenho que despender para fazer a guarda, a vigilância daquilo, para que não haja um total perecimento, e inclusive o custo dos postos de trabalhos diretos e indiretos que poderão ser fechados e o custo de capital, a oportunidade de capital que eu captei lá atrás para fazer a execução dessa obra, desse serviço, e que porventura tenha sido suspenso. O que isso traz, gente? Quando eu verifico um vício, primeiro eu vou identificar se esse vício pode ser sanado ou não. Se for um vício procedimental, se for um vício que admite correção, é dever seguir por esse caminho. Então a suspensão, tudo ou nada, deixa de ser a primeira alternativa. Tem jeito de eu arrumar isso? Tem.
Então a gente vai procurar qual é o jeito, a gente vai procurar um instrumento jurídico que seja adequado, e a legislação está cheia de instrumentos jurídicos para eu fazer essas correções, exemplo, né, da convalidação, mas o artigo 147 vai um pouquinho mais além, diz o seguinte: se ficar demonstrado que a medida de interesse público continuar com aquele contrato, mesmo existindo vícios, é possível que eu continue com o contrato administrativo viciado. Ou seja, a lei ela faz uma separação. E é como se ela fizesse uma mensuração da importância de preservar a legalidade do contrato administrativo e de atender o objetivo final daquele contrato administrativo, executando o objeto na sua integralidade. E ela diz o seguinte: quando o objeto que eu estou executando é realmente afeto ao interesse público e a sua suspensão tiver aptidão para causar prejuízo social, econômico, de todos esses critérios que eu disse há pouco, eu poderei conviver com esse contrato sem prejuízo de apurar a responsabilidade de quem deu causa. É claro que não existe aqui um incentivo para a lei com que eu conviva com uma ilegalidade. Não é isso que ela quer, obviamente. Mas eu olho o resultado, eu foco no objetivo, e o contrato e a legalidade e a formalidade continuam a ser importantes, mas deixam de ser mais importantes do que a finalidade, né? A gente sempre discute que existe uma ponderação aqui entre forma e finalidade. E certamente para atender o objetivo final, eu preciso tornar suprema a finalidade acima da forma. E aí o último ponto, para eu não me estender muito, é um tema que me parece também uma evolução da lei, só que ela deu um passo muito tímido na minha avaliação. E talvez seja esse um tema que a gente possa discutir como uma proposta de regulamentação mesmo, para que fique mais bem compreendido e possa ser aplicado. Na parte final da lei, está no artigo 151, eu ainda preciso colar, porque quando eu vou falar dos artigos ainda vem ali os artigos 8666 na minha cabeça. No artigo 151, a autorização para que a administração se utilize de meios alternativos de resolução, de prevenção e resolução de disputas, de controvérsias. Então, nós estamos a falar aqui que nem todo problema tem que ser levado ao Poder Judiciário. Como que acontece hoje? A gente, quando tem um pleito, uma necessidade qualquer, a gente faz perante a própria administração. E a gente sabe que até por uma questão aqui, muitas vezes de temor do servidor de adotar certos posicionamentos, a administração tem agido com muita cautela, e isso faz com que os contratados se valham do Poder Judiciário, que tem toda a sua dinâmica, inclusive quanto à celeridade ou à demora, e o meu direito demora para ser preservado. E às vezes eu vou discutir aquilo em indenização, porque a tutela do bem em si já não é mais possível quando tem o provimento judicial. O que essa lei estabeleceu? Que os contratos administrativos podem prever mecanismos alternativos de resolução de disputas, dentre os quais a arbitragem, a mediação e a conciliação, que são temas já conhecidos e já tratados, muito bem tratados no direito brasileiro. A gente tem várias câmaras de conciliação, né? Em âmbito federal, a AGU faz um trabalho muito bacana com uma câmara de conciliação da administração pública, de assuntos ali que envolvem a administração pública. A Prefeitura de São Paulo tem, antes da Lei 14.133, bem antes, aliás, uma lei municipal que diz que os contratos administrativos poderão alguns temas ali a serem solvidos em um âmbito de consenso, em um comitê de disputas entre as partes. E essa lei, ela corroborou tudo isso. Então, eu posso ter eventuais conflitos entre a administração e o administrado que sejam solvidos com muito maior agilidade dentro de uma relação consensual. E a grande inovação está, ao meu ver, na possibilidade de eu prever contratualmente a constituição de comitês de resolução de disputas, em que as partes indicam ali de forma paritária os seus membros. Então, vamos imaginar em um comitê composto por 3 membros, a administração indica um, o contratado o outro, e as partes de comum acordo escolhem o 3º membro. E temas como questões da execução propriamente, questões de natureza técnica, se atende, se não atende, se uma norma incide, se não incide, se o material que foi empregado está aderente ao descritivo de qualidade que foi definido ou não,
como questões econômico-financeiras, qual o tamanho do impacto, por exemplo, de um evento de desequilíbrio, qual a interpretação, então eu estaria dentro de uma questão jurídica, de um risco que foi alocado ali a determinada parte, eventualmente numa matriz de risco, mas que a redação sugere alguma dúvida, enfim. Qualquer que seja o tema, eu posso, no contrato administrativo, fixar que, se houver um conflito, as partes constituirão um comitê de resolução de disputas que, uma vez observado dado o procedimento, e que procedimento é esse? Procedimento que o próprio contrato estabelecerá, porque neste tocante a lei utilizou um artigo e disse: eu posso utilizar o comitê. Com que configuração? É um comitê cuja declaração ela é vinculante às partes ou ela é meramente opinativa? É um comitê que se constitui e dura durante toda a execução do contrato, ou só quando houver a controvérsia resolve e já se dissolve? Eu tenho diversas configurações possíveis e de duas, uma dessas alternativas deve ser feita. Ou eu faço toda essa regulação desses temas que eu acabei de falar na própria minuta do contrato, e aí para o meu contrato será daquela forma, ou a administração pode regulamentar esse tema e, se o fizer, criar formas alternativas de composição desse comitê, mas já dando diretrizes, já avançando nos temas que podem ser resolvidos por esse comitê, e com isso permitir que quem vai elaborar a minuta do contrato, que quem vai tratar desse tema, tenha ali critérios a estabelecer. Acho que esse é um tema que a gente ainda está engatinhando. A gente tem... Meu microfone, voltou. A gente tem poucas experiências na matéria de contratos administrativos, a gente já tem algumas experiências nos contratos de concessão, tem sido cada vez mais utilizado, contratos, né, que já tinham essa prescrição e que os comitês vêm realmente funcionando. Então eu acho que até aqui a fotografia revela um bom resultado, mas me parece que é um avanço e um indicativo da lei muito importante, né? A administração e contratado podem consensualmente resolver diversos problemas e com isso deixar de bater as portas do Poder Judiciário com a frequência que o fazem. Desafogo o Judiciário, resolvo com maior tranquilidade o meu problema e não saio de lá com um precatório que, quiçá, um dia eu vá transformar em liquidez. Carlos, essas são as minhas observações iniciais. Eu fico aqui absolutamente à disposição das perguntas e do próximo painel. Obrigado, Angélica. Certamente terão perguntas. Só faria um parênteses nessa última observação tua. O estímulo que a lei está trazendo para câmaras de arbitragem, etc., não seguiu o modelo de Goiás, que a lei estabelece que a Câmara de Arbitragem só tem representante do poder público. Então, tem até uma ação correndo na Justiça contra isso, mas eu nunca vi uma atitude tão unilateral e tão pouco democrática como esse decreto de Goiás. E um outro ponto, Angélica, me permite só levantar, que eu acho da maior importância, ou pelo menos um avanço, é a obrigatoriedade da matriz de risco, pelo menos para as obras de grande vulto. Né? Eu acho que é um instituto que já está bem mais avançado nas concessões, nas parcerias, mas esse exercício da divisão de responsabilidades nas obras públicas ainda está engatinhando. E a gente vai tratar bem disso no segundo tempo desse painel, mas acho que foi um avanço importante também. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho da cidade de São Paulo, essa pequenininha cidade de São Paulo, e a regulamentação que a gente teve. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, aquelas que depois vão assistir, que está sendo gravado pelo CEBIC. Quero agradecer esse convite da CEBIC de dar essa oportunidade para a Prefeitura de São Paulo falar aqui rapidamente, em 10 minutos, 15 minutos, sobre o processo de implantação. E a gente acabou de ter uma aula aqui com a professora Angélica Petian, que em pouco tempo ela consegue passar sempre um elemento novo e que nos atiça a pensar enquanto poder público, mas certamente aos privados que estão aqui também. E também ansiosa para ouvir o Rômulo do TCU, que daqui a pouco vai falar um pouco do controle e da visão de auditor sobre esse processo todo. Carlos, muito obrigada. Em São Paulo, eu trouxe uma exposição, mas também não tem problema, não sei se eu
se eu passo ou se alguém passa. A ideia é que a gente faça um bate-papo, a exposição é apenas para guiar, porque a gente tem uma novidade. Eu imagino que tem representantes do setor de construção aqui do município de São Paulo, do estado de São Paulo, e deve ter também de outros estados, até pela abrangência do evento e pela representatividade da CEBIC. E eu quero falar sobre a implantação da lei aqui em São Paulo. A gente virou a chave em dezembro de 2022. Então, todo o ruído da transição e o espaço a maior que nesse momento acontece no governo federal não se aplica ao município de São Paulo. E é importante que isso fique claro, porque tem sido motivo de dúvidas. Hoje eu já recebi novamente perguntas se São Paulo vai alterar o seu marco de vigência, e a resposta é não. São Paulo virou a chave em 1º de fevereiro. A ideia aqui não é falar de todas as mudanças, é destacar alguns pontos, mas quando a gente fala geral, o que muda na nova lei são os pontos principais da dispensa e inexigibilidade, no que diz respeito ao valor, por exemplo, que para São Paulo não tem tanta diferença. Por exemplo, o limite de R$100 mil, as obras em São Paulo são maiores. A gente tem a modelagem na informação da construção, que são temas que serão melhores explorados, o foco na governança, os instrumentos da fase preparatória, o plano anual de contratação, e em destaque com o círculo azul, eu destaquei temas que são pontos de atenção, e aqui, sem detalhar muito aquilo que a Angélica já passou sobre pagamento, sobre essas nuances do que a gente tem expectativa do novo modelo de contratos, eu quero contar um pouco essa história para vocês, sobre a visão da prefeitura em relação à inexecuibilidade de propostas, que é um sofrimento para o município de São Paulo, por exemplo, mas para o Brasil. As alterações e as expectativas do município em relação ao registro de preço, matriz de risco, como já foi dito aqui, seguro, garantia e programa de integridade. Primeiro, a gente tem que lembrar que estamos falando de 2023, o 3º maior orçamento do Brasil, em que para investimentos temos separados aproximadamente 11 bilhões de reais. Mas com uma pesquisa mais aproximada para o que tem previsão de obras e serviços, pelo menos 6 bilhões de reais. Então, vai chover gente dos outros estados aqui, viu? É muito investimento. E daí eu quero aproveitar, Carlos, e repetir as palavras do nosso prefeito Ricardo Nunes, ontem aqui no evento, que esteve aqui juntamente com o governador, falando da importância que o município tem dado às obras de infraestrutura e do comprometimento do município para a gente achar um melhor caminho e não ter o processo, e agora palavras minhas, né, não ter o processo licitatório como uma simples ferramenta, mas como uma política pública para aperfeiçoamento das compras públicas. Nós estamos falando, então, de um processo de implementação, e eu quero explicar isso porque, como vocês atuam em outros estados e outros municípios, é importante entender que São Paulo virou a chave em dezembro de 2022, mas o seu procedimento iniciou em 29 de abril de 2021. A Lei 14.133 é publicada em 1º de abril de 2021. Aos 29 de abril, nós publicamos uma portaria montando um grupo de trabalho entre as secretarias com representantes da PGM e de pessoas que participam diretamente dos setores de compras públicas, e iniciamos aí a nossa conversa para entender onde São Paulo estava em relação às mudanças e às inovações. Algumas nem tantas para São Paulo. São Paulo já tinha muitos instrumentos que a lei trouxe como novidade, mas que para o município já não era uma novidade. Esse grupo de trabalho teve vários encontros. Além do grupo de trabalho, a gente iniciou uma série de capacitações, porque, ao contrário da Lei 8.666, a 14.133, ela traz uma obrigação que é muito importante para o agente público, mas para o setor privado também. É a exigência de que o servidor público seja melhor capacitado para lidar com esses temas e entender essa relação que não é fácil, que é complexa. Entender o que é as parcerias público-privadas, entender quais as diferenças das compras de consumo e as necessidades especiais das obras de engenharias. Então, a lei
traz isso expressamente. Isso está acontecendo diretamente e internamente no município, com uma sequência de capacitação e com muito incentivo também para que os nossos servidores façam capacitações externas. E eu sei que o privado também tem investido, as redes que representam o setor da construção e outras, nessas capacitações para os setores, e isso é muito importante e é um grande avanço, para que a gente não tenha mais os editais e os contratos monstruosos que não eram compreendidos. E muitas vezes o particular não cumpria porque ele começou a escrita mal já no termo de referência, e agora nós teremos o estudo técnico preliminar, por exemplo. Então é uma série de ações, não é que o município em dezembro decidiu trocar a figura e publicou o decreto, tem um trabalho anterior. Vamos lá. O decreto 62.100 de 2022, ele tem como ponto principal, e esse foi um desafio, falar daquilo que a lei não falou, mas que determinou regulamentar. E esse é um desafio, é escrever e consolidar um regulamento de compras públicas aqui no município, sem repetir aquilo que o federal já fez. A gente, então, inicia o decreto, não inicia, mas tem no decreto falando sobre a vigência. Ele é publicado em dezembro, mas com vigência em 1º de fevereiro. As competências das autoridades, e a Secretaria de Gestão está aqui hoje, não por acaso, é porque ela tem um papel importante determinado nesse decreto, já que na Secretaria de Gestão, além da gestão de 125 mil servidores ativos e 90 mil inativos, nós temos a gestão de todas as contratações de bens e serviços comuns a toda a prefeitura. Então, a nossa central de compras e aquela central que a lei de licitação traz como uma novidade, a prefeitura já tem para as compras que são comuns a todas as pastas e a todas as 32 subprefeituras. A padronização dos editais, é claro que é um trabalho conjunto. Por exemplo, no caso do edital e da padronização, o nosso grupo de trabalho decidiu que quem faria isso seria a Procuradoria. Com o nosso apoio, é claro, mas a Procuradoria já iniciaria esse trabalho e tudo isso já é como método para conferir maior eficiência no futuro, já que a Procuradoria será consultada posteriormente, enquanto o órgão jurídico, o órgão consultivo também da Prefeitura, sobre as dúvidas contratuais. Então, o setor de construção e o privado, ele tem que contar com um contrato que já foi pré-elaborado pela própria Procuradoria. Já temos disponibilizado, inclusive, minuta de edital e minutas de contratos padronizados. É claro que, para o setor da construção, a gente anota no decreto que a responsabilidade é da Secretaria de Infraestrutura, porque conhece as especificidades. E aqui nós começamos, professora Angélica, já a tentar corrigir alguns erros, que quem faz o contrato sobre infraestrutura e obra, quem vai opinar, não é a gestão passa diretrizes, é a secretaria que vai dialogar com o seu público para construir, a partir do próprio controle interno, a partir dos atores envolvidos, esse novo mecanismo de normas complementares. A governança nas licitações também é um outro ponto. E aqui eu quero chamar a atenção, porque governança e a publicidade estão atreladas para esse ponto de atenção, que é o município de São Paulo decidiu utilizar como único sistema de licitação o Compras.Gov, que é o sistema do governo federal. Após avaliar diversos sistemas e já conhecer e usar pelo menos 3, porque São Paulo já usava o Compras.Gov, já usava a BEC, que é do estado de São Paulo, e usava o Banco do Brasil, entendemos que naquele momento o Compras.Gov era um sistema que mais se aproxima das atualizações legislativas, porque é construído por servidores que atuaram também na regulamentação da Lei 14.133. Então, o município de São Paulo é hoje o primeiro município do Brasil a utilizar a íntegra do sistema Compras.Gov, e eu vou explicar. O sistema já é disponível para todos os municípios e estados, ele é gratuito, mas existe um módulo que ainda não era permitido aos municípios, que é o módulo de governança dos contratos.
Então, para que a gente conseguisse utilizar toda essa ferramenta e facilitar a vida daquele que contrata com o município também, de não ter que usar 3 sistemas, nós precisávamos fazer uma integração das ferramentas internas, o que não é fácil, porque eu estou falando de um futuro em que o acesso ao processo licitatório, ele é desde o estudo técnico preliminar até a gestão do contrato e ao pagamento, tudo eletrônico a partir dos critérios. Então, nós assinamos para essa melhor governança um termo de cooperação técnica no ano passado e já está disponível, já estamos utilizando como regra. Então, eu estou respondendo algumas perguntas que a gente está recebendo de todos os setores. Qual que é o sistema, onde que devo olhar? É o sistema Compras.gov, onde já era conhecido, tem um site próprio para isso. A pesquisa de preços, as modalidades de licitação, com a inversão das fases, o credenciamento, a gestão e fiscalização contratual e as infrações são temas que estão no decreto que eu convido todos vocês lerem, o 62100. O decreto, ele não é pequeno, ele é um decreto com mais de 100 artigos. E esses são os desafios, porque a Lei 14.133, ela nasce como nova, mas trazendo ainda muito a visão de algumas, um olhar do passado, mas o município de São Paulo precisava consolidar nesse decreto todas as suas normas. Também não é uma tarefa fácil. A gente está falando de uma lei de 30 anos e que os municípios foram regulamentando ao longo do tempo. Então, a ideia é colocar no decreto todos os pontos especiais. O que não está no decreto é porque nós estamos utilizando o 14.133 e aqui fica uma dica. Não está no decreto é porque não tínhamos a alterar, por exemplo, em relação ao prazo para o órgão de controle se pronunciar em situações de suspensão de obra. Não tem nada no nosso decreto porque utilizamos a regra que está no 14.133. E tudo isso com conhecimento tanto do Legislativo quanto do Tribunal de Contas. E outra observação, o Legislativo de São Paulo, a Câmara Municipal, optou por usar o decreto integralmente. Então, tem um ato da Câmara já dizendo que para suas licitações do Legislativo Municipal também utilizará as regras do decreto. E o próprio TCM também, até o momento, tem utilizado o decreto 62100. Como ideia de complementos, e aqui leiam, aqueles pontos específicos que não precisavam estar detalhados no decreto, a gente segue um status de regulamentações, com um desafio enorme, Carlos, de fazer o mais objetivo possível, de 2 folhas, de 3 folhas, com muito diálogo, né, claro, estamos ouvindo os setores também, e temos como pontos de regulamentação o sistema eletrônico, e aí eu já antecipei, porque o ponto de regulamentação é a decisão sobre qual sistema e ferramenta que vamos utilizar, já que uma das mudanças da nova lei é uma exigência de melhor uso das ferramentas eletrônicas, e isso tem que estar claro, não só para a administração, quanto para o particular. Então, todos vocês, eu acho que tem uma tarefa de sair daqui hoje e falar com seus departamentos de compras, com seus jurídicos internos, se todos já conhecem o sistema de compras e contratações do município de São Paulo, que não é do município, é do Brasil, mas que estamos utilizando. Os estudos técnicos preliminares já foi publicado, a norma, a governança nas licitações está para ser publicada, o Olhar de São Paulo. A gente já tem um decreto, além do que a Angélica mencionou, que dispõe sobre os meios alternativos de resolução de alguns conflitos no âmbito do contrato administrativo. Também temos um decreto sobre a lei anticorrupção e sobre o programa de integridade, que tem uma competência da Controladoria Geral do município, e fazemos no decreto referência à norma já existente, até para não atrapalhar muito, né, norma em cima de norma. A regulamentação trata sobre esse ponto e é muito importante. Bens e serviços comuns também já publicado, essa instrução normativa. Eu peço desculpa que não veio aqui o número, mas tudo isso está no nosso site, na Coordenadoria de Bens e Serviços da Secretaria de Gestão, além do próprio Diário Oficial. No Plano Anual de Contratação, deixa eu responder algo que o setor de construção e outros têm perguntado. A Lei 14.133 traz uma obrigação aí, uma previsão de que poderá ser utilizado um Plano Anual de Contratação.
os estudiosos e aqueles que pleiteiam as novidades, né, nas compras públicas, festejam muito o planejamento das contratações. Mas a Lei 14.133, ela fala do poderá, né? Deixou esse espaço do poderá, e isso até com olhar para as dificuldades dos municípios. No município de São Paulo, o nosso decreto, ele repete o poderá, mas por um motivo. Significa que não utilizaremos como obrigatório já para 2024. Não é que não faremos, não utilizaremos como obrigatório para 2024. Faremos essa mudança de cultura, ela é dolorosa, ela é árdua, não só para vocês que contratam com a administração pública, mas internamente também. Precisamos de um treinamento dos nossos gestores, da nossa equipe, o que já está acontecendo. E iniciaremos esse plano anual de contratação com insumos que são padrão, é mais fácil para essa virada de chave antes de tratar de outros temas. Isso, portanto, entretanto, na verdade, não se confunde com planejamento anual orçamentário de compras. Então, o nosso orçamento, o nosso plano de investimento, ele continua sendo feito. Aqui nós estamos falando do plano anual que será publicado em âmbito nacional e consolidado com as diretrizes da 14.133 para todos os municípios. Termos de referência, gestão de fiscalização, infrações administrativas e pesquisa de preços também são temas que serão detalhados em resoluções e instruções normativas. E estou repetindo isso porque é importante que a leitura da norma seja feita com esse olhar do detalhe. A gente sabe, Carlos, o quanto isso é pesado, o quanto a expectativa do privado e até da administração pública era que a nova lei ela fosse muito mais objetiva, muito mais moderna, não desprezando os elementos existentes de controle e as orientações, mas formando de fato uma virada na política de contratações públicas. Mas não foi isso que aconteceu. Nós temos que utilizar a regra do federal e trabalhar com o que é específico. O sistema de registro de preço, a execuibilidade das propostas e o programa de integridade, matriz de risco e seguro de garantia, são alguns dos temas que complementam esses eixos que merecem atenção ao setor de construção, mas não são únicos, né? Nós temos aqui, além do que a Angélica já falou, essa atenção especial aos contratos que devem atender mais essa relação, os prazos de pagamentos, o comitê, na gestão, por exemplo, Angélica, eu posso te passar um spoiler, que nós estamos aqui com um esforço absurdo para trazer esse diálogo com os participantes que entendem do assunto para dentro, para que os nossos comitês, a nossa relação, ela seja melhor debatida e evitar o retrabalho depois. No sistema de registro de preço, todos já sabem da regra da 14.133, sobre que a execução de obras e serviços de engenharia pode ser utilizada pelo sistema de registro de preço. Mas não teve tantas alterações assim, se a gente pensar em novidades. Tem a questão da dúvida, por exemplo, em registro de preço, no caso de obras de engenharia, em situações que são padronizáveis, pode ser pelo pregão, por exemplo. O município fez um esforço, está fazendo um esforço, até porque a norma de infraestrutura ainda não foi liberada, Carlos, está fazendo um esforço de simplificar um pouco essa relação. A gente está falando, então, de uma situação dentro do tema de registro de preço, que aí merece destaque, já que eu não estou falando aqui do debate jurídico envolvido, né? Primeiro, da necessidade de fortalecer esse compromisso da melhor prestação do serviço. A nova lei, quando fala da possibilidade de julgamento que olha a vantajosidade e olha também aquilo que traz mais eficiência e não o melhor preço, eu costumo dar aquele exemplo do café, e até já tomei um café aqui. Todo mundo reclama do café que toma, às vezes, no órgão público, mas o termo de referência, o estudo técnico preliminar que não existia, mas enfim, o termo de referência às vezes não foi bem escrito. E por isso que se contrata mal, por isso que depois tem rachadura no barco, né? Se a gente transformar isso para a infraestrutura. A ideia é que a relação ela seja fortalecida. O menor preço ele continuará existindo? Sim, não podemos desprezar o princípio da economicidade. O que eu quero dizer é que no município de São Paulo nós temos
uma ideia muito forte de olhar o que é mais vantajoso ao interesse público no aspecto da eficiência, no aspecto desse compromisso de entrega ao cidadão. A gente defende muito, desculpa, Cidadão, o olhar é melhor preço, e não menor preço. Exatamente. E aí nesse sistema de registro de preço, ou ata de registro de preço também, eu acho que a nova lei trouxe realmente algum avanço, uma distorção que esse setor vive, a utilização de ata de registro de preço feita no município do Rio Grande do Sul por um município lá do Pará. Então, você vai utilizando inadequadamente, inúmeras vezes, com quantidades, às vezes descaracterizadas, né, porque a ata de registro de preço ela tem um endereço certo, um tipo de serviço, e você acaba pegando uma edificação nova, completamente nova, feita através de ata de registro de preço. A gente lutou muito, desculpa ter interrompido, porque foi uma luta grande no nosso setor, para dar um regramento melhor para essa distorção que a gente estava vivendo e favorecendo um tremendo aventureirismo em prejuízo das nossas empresas sérias aí do setor. Era só um pontinho que eu queria falar. Excelente. Esse motivo e essa sua observação é muito importante porque reforça, no município de São Paulo estamos com muita atenção a retirar o aventureiro que às vezes quer contratar com a administração pública, mas ele não tem condição de entrega, de escala e tudo mais. O ponto de atenção, e até coloquei isso, Carlos, aqui, esse compromisso da entrega em escala, né, para essa aquisição, ela tem que ser olhada como ponto de atenção. Tá? Então, o município de São Paulo tem esse compromisso. A utilização do pregão como menor preço e maior desconto, nós reforçamos no decreto para objetos padronizáveis, e isso é muito difícil, às vezes, na obra de engenharia, e a gente sabe disso. Então, o decreto traz em seu artigo 89 aqui quais são as características dessas hipóteses, eu não vou colocar tudo aqui. Ele fala com uma luz de regulamento, não da 14133, o procedimento público para registro de intenção de registro de preço aí, com os prazos. Existe aqui no município de São Paulo uma atenção especial ao contraditório e à ampla defesa em todas as situações. O registro de preço por inexigibilidade é algo que alguns municípios ainda estranham um pouco, mas aqui no município de São Paulo há uma novidade antes da própria alteração da lei, que é até a possibilidade de prorrogação das atas de registro de preço. É uma inovação ao longo do tempo que tentamos fazer. O que você falou reflete nessa possibilidade de atas de registro, de uso de atas de registro de preços por outros entes, que facilita muito a vida do gestor público, mas deve ser olhado com atenção quando a ata foi feita para especificidades de tal município e não de outro. A execuibilidade da proposta, eu quero chamar a atenção a um único ponto, né, que tem sido um ponto de debate no setor da construção, pelo menos o que já recebemos aqui no município. O município ele segue a diretriz da Lei 14133. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. E traz, no 49, a oportunidade, e eu quero destacar o 49 e não o 75, na verdade, a oportunidade da demonstração da execuibilidade da proposta antes da deliberação final da desclassificação. Isso foi feito com um olhar numa súmula do TCU, a 262, e que, no nosso ponto de vista, enquanto eu sou secretária de gestão, mais advogada e atuei no tema, infelizmente, nesse ponto ainda olhamos com o retrovisor passado, porque a regra da súmula 262, ela tem o olhar no passado e não no novo. Mas, como eu disse no início, foi uma construção. O decreto ele parte de uma construção, com um olhar de procuradoria, e o nosso compromisso, não para o setor de construção, mas para todos aqueles que contratam com a administração pública, é que a gente inove para melhor. Então, temos aqui sim um olhar agora de possíveis reflexões
e adaptações ao decreto. Esse pode ser um dos pontos, mas hoje ele está assim. O que eu quero dizer é que mesmo não havendo uma possibilidade, mesmo que se retirada a oportunidade de uma demonstração, que foi complementada aqui, em diferença ao que está na 14133, o contraditório e a ampla defesa sempre é aberto. O que a gente espera do setor da construção, doutora Angélica, é também uma contribuição. Como que, mantida exatamente a expressão que está aqui, o setor especializado nos ajuda a treinar melhor e fazer um filtro com critérios mais objetivos. Eu estou colocando aqui algumas pílulas, Carlos. Eu estou me coçando nesse tema. Se me permite só um parênteses, eu acho que é o tema do segundo painel. É uma das sugestões que a gente está colocando em negrito, e engenheiro se metendo advogado, eu vou usar o termo. É que isso seja uma presunção absoluta e não uma presunção relativa. A luta para diminuir o espaço da execuibilidade de preço, que girava em torno de 35% na 8666, foi uma luta grande. A gente reduziu para 25% de desconto e ampliou os descontos acima de 15%. É obrigatório dar uma garantia adicional. Se essa luta não valeu nada, eu explico, secretário. São inúmeras situações em que essa demonstração do desconto acima do permitido é feita de uma maneira rasa, dizendo eu tenho uma pedreira do lado da obra, eu tenho uma obra perto daquela que está ali, eu tenho equipamento parado na minha empresa, então não vou anotar esse custo. E, com medo do controle, o administrador público aceita esse desconto caracterizadamente inexequível e homologa essa licitação. Então a nossa luta vai ser para firmar o conceito que esses limites de lei são presunção absoluta. Fora deles, a proposta é considerada inexequível. Desculpe interromper, mas é que é um tema que eu tenho na garganta. Eu acho que a ideia e a riqueza de eventos como esse é esse o debate, é ouvir quem está na dor contrária. E esse, Carlos, eu estive no Tribunal de Contas do Estado antes de ontem também, apresentando o case São Paulo para todos os municípios do Estado de São Paulo que ainda não regulamentaram. E a gente sente o peso também e responsabilidade que é ter um decreto como esse, que olha para o município de São Paulo, e que no município de São Paulo temos investido no treinamento para que não tenha, porque em nenhum momento, e eu vou daqui a pouco explicar, e aí você vai criticar de forma contrária, o que eu vou explicar também, mas em nenhum momento a ideia aqui é deixar o aventureiro entrar. A ideia aqui era um pouco olhar as diretrizes e normas do direito brasileiro, que na situação concreta tem que permitir o espaço da avaliação, mas isso no município de São Paulo. Se isso é utilizado por um município menor, ele pode não ter a mesma interpretação e assim, até agora, onde recebemos do setor de construção, recebemos inclusive com esse olhar, de saber que no município de São Paulo vai ter o gestor, às vezes um pouco mais treinado, e aqui sem qualquer menosprezo ou qualquer município, mas olhando a realidade, a dificuldade de recursos humanos, sabemos do desafio que é. O programa de integridade eu não vou aqui detalhar tanto, porque eu acredito que já é conhecido de todos, até porque anterior à inserção desse ponto na lei de licitação, o debate já estava aberto com a lei anticorrupção e as empresas, em especial no setor da construção, já tinha investido, mas o que eu preciso falar é que, apesar de já existente, e no caso do município ter uma controladoria geral do município que está olhando esse tema muito mais perto, também temos investido no treinamento dos servidores para ter atenção com aqueles que não seguem as regras. A existência do programa de integridade à luz da norma, então, ela terá um olhar criterioso aqui, eu não vou repetir todas as ideias. Eu posso deixar depois a apresentação, e outra apresentação, que é detalhada do decreto como um todo, já está disponível também no nosso site. As questões
de forma geral, né, das contratações de obras e serviços e os serviços complexos, exige a matriz de risco, como já foi dito. Do registro de preço, eu sei que daqui a pouco tem um painel maravilhoso para falar sobre isso, eu não vou detalhar. Da matriz de risco, o que eu quero contar é o seguinte: a administração pública está muito ciente do desafio que é ter a melhor compreensão na elaboração da matriz de risco. Porque a incompreensão ou uma matriz de risco desajustada, ela vai trazer um peso tanto para o particular quanto para a própria administração ali quando se avaliar a responsabilidade. E além de ter essa disposição para os casos determinados no decreto 62100, nós estamos investindo no treinamento dos servidores para essa compreensão. Então, eu quero convidar aqui os representantes do setor privado que apresentem também propostas, se tiverem, com olhar específico. Nós já fizemos um treinamento à luz da regra da BNT para a compreensão do que é gestão de risco antes de chegar na matriz de risco, porque eu fiz uma avaliação, Angélica, e entendi ainda a incompreensão do próprio conceito da gestão de risco. E interessante que a própria norma internacional, que diz respeito à gestão de risco, ela impõe que a sua interpretação, a existência do risco não impede a contratação, que é uma dúvida. Mas quando você identifica, pode impedir alguma contratação? Não. Você precisa ter os caminhos depois para tratar esse risco. Então, você tem que ter esse caminho bem desenhado já por ocasião do contrato, para também permitir maior segurança jurídica àquele que contrata com a administração pública. E isso para todos os eventos, como o próprio reequilíbrio, todas as alterações contratuais que depois olharão a matriz de risco, é muito importante e a gente colocou como ponto de atenção aí no decreto. O seguro garantia, eu acho que você mesmo já disse, Angélica, das dificuldades que a gente terá ainda para entender na prática. A gente coloca no decreto, segue no decreto aquilo que está na lei de licitação, então sem nenhum destaque que mereça maior atenção, mas ainda é algo como outros pontos que são mais inovadores, que precisarão ser testados e compreendidos com o olhar conjunto das instituições públicas, né, de controle, e do privado. E são esses pontos que eu coloquei. Na verdade, tem muitos pontos. A apresentação do decreto ela é muito maior, mas acrescentando aqui, essa apresentação hoje é de um compromisso da administração pública de melhor compreensão. O diálogo que é colocado agora como diálogo competitivo, enquanto modalidade, na verdade, ele deve ser compreendido como espírito da lei inteira, que é do diálogo, que é da compreensão das contratações, que é da compreensão das complexidades. E isso é permitido porque também tem ferramentas que permitem o controle de melhor forma para evitar que isso não seja utilizado para o bem do cidadão. Eu fico à disposição, coloquei alguns pontos aqui, sei que tem muitas dúvidas de forma geral da lei. O decreto de São Paulo está disponível e a Secretaria de Gestão, enquanto órgão que está centralizando essa transição, também está à disposição de todos vocês. Muito obrigado, secretária. Desculpa aí, alguma interrupção minha, mas eu acho que é um exemplo. É claro que a gente está falando da maior prefeitura do país, mas é um exemplo que, se tivesse, pelo menos tivesse sido seguido por uma boa parte aí das prefeituras, a gente não teria tido o anúncio na marcha dos prefeitos de extensão por mais um ano da convivência de lei velha com a lei nova. Foi a falta de preparo realmente, né, das prefeituras. E confesso, duvido que em 31 de dezembro estejam preparadas. Acho muito difícil, né? Espero que não vá de novo ter uma prorrogação, porque é um investimento. Eu estava conversando, inclusive, com o rapaz da Caixa, que a Caixa está com um programa de auxílio a prefeituras e tal, em termos de investimento. É importantíssimo, né? Pessoal sem preparo, 2 anos, a gente estava em abril de 2021, 2 anos não olharam para a lei, não perceberam. A gente fez um curso
na CEBIC, ministrado aí pela doutora Angélica, pelo doutor Fernando, o tanto de novidade que a gente via que o pessoal que estava assistindo o curso, né, as novidades da lei, sem conhecer a lei. A gente chutou o balde, falo sinceramente, nosso setor chutou o balde de saída, estamos lascados, estamos ferrados. Agora, por causa de um tema que a gente trata no painel seguinte, que é pregão em modo aberto. E que vai na direção exatamente, né, de valorizar o menor preço em vez do melhor preço. Mas aí a gente foi lendo, foi vendo, e acho que a gente tem a obrigação de entender, né, e aplicar os avanços que a 14133 está oferecendo. A gente teve, durante um bom tempo, né, ainda está vigindo a 8666, com muitas lacunas ou pontos de subjetividade que foram sendo ocupados pelo TCU, através das interpretações e dos acordos do TCU. Acho que vários desses acordos, dessa posição do tribunal, foram recebidos pela 14133. Então, vamos falar um pouquinho do olhar do controle? A palavra é tua. Obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês hoje à tarde nessa conversa. Dizer que aqui, assim, a visão do controle é uma visão que tem as suas particularidades mas que, assim, especialmente essa oportunidade de estar aqui dialogando, conversando, é uma oportunidade sempre de aprendizado e de troca, né? Eu acho que essa é um dos fatores fundamentais da lei, que foi até destacado, né? A Angélica falou bastante nisso, como a lei traz, assim, um espaço maior de interlocução entre a administração e o contratado, né? E entre a sociedade também, a questão do valor público, do interesse público, como a visão sobre o interesse público ela tem que ser ampliada, né? Sobre a gente lá no TCU evoluiu bastante a visão que a gente tem sobre a obra. Eu trabalho na auditoria especializada em infraestrutura urbana e hídrica, né? E junto na mesma secretaria tem a auditoria que trata de rodovias, de aviação, ferrovias e portos. E como a visão, a gente percebe claramente como a visão do tribunal ela avançou bastante ao longo do tempo. Num primeiro momento a visão era muito particularizada, fechada na obra, em cada obra de forma isolada, muito no preço, no projeto específico daquele item ali, daquele objeto. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que, na verdade, assim, a obra não é um fim em si, né? A obra existe para atender a uma finalidade pública, para a prestação de um serviço, para, no fim das contas, para melhorar a vida das pessoas, para trazer de volta aquele investimento que o cidadão faz quando paga seus impostos, né? Quando cumpre as suas obrigações de cidadão. E aí essa evolução do controle, da visão do controle, eu acho que é importante trazer, talvez essa acho que é a mensagem principal aqui, é que a gente sabe, tem consciência, porque isso é uma questão que é repetida, assim, que a gente escuta com frequência, como o receio de ser penalizado, ou o receio de errar sob a ótica, né, uma determinada ótica específica, muitas vezes impede o gestor de tomar uma atitude ou de decidir numa situação de conflito, de controvérsia, de assumir um risco que, na verdade, porque, assim, tradicionalmente, a paralisação ela é mais segura para o gestor do que ele não responde por ter paralisado uma obra eventualmente, por não ter decidido num ponto específico, mas hoje, com essas inovações aí da lei, me parece que existe um espaço maior para cobrar, inclusive do gestor, que, olha, se você não decidir, se você está, na verdade, você está decidindo, em vez de assumir este caminho, você está gerando um outro prejuízo, que é esse que a gente já mencionou aqui, né? Então, o primeiro ponto a destacar é esse aqui. Eu trouxe, assim, espero ser breve também, eu trouxe 3 pontos só aqui da lei para destacar. Queria comentar também alguns dos pontos que foram levantados. Eu queria chamar a atenção aqui para... O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a partir dessa ótica da política pública e da entrega, né, do serviço que a obra provê, né?
o avanço da lei no sentido de incorporação de algumas coisas que antes estavam meio dispersas, começando pela questão dos estudos técnicos preliminares, né? Eu trouxe só assim uma transcrição, a gente não precisa ler tudo, mas basicamente o estudo técnico preliminar a melhor solução caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, a ideia é que a lei já traz assim, um detalhamento bem maior, tanto em relação ao projeto, em relação ao anteprojeto, quanto em relação aos estudos técnicos preliminares. Quais são os requisitos que a administração precisa levar em consideração para tomar a decisão de fazer uma obra e de como fazer essa obra. Uma grande parte dos problemas a gente tem acompanhado, a minha unidade foi responsável pela auditoria de 2018, que fez o diagnóstico mais recente de obras paralisadas no Brasil, e esse diagnóstico vem sendo atualizado ano a ano, de 2 em 2 anos, na verdade, e a gente está fazendo um acompanhamento permanente, né? E, assim, grande parte das causas de paralisação de obra, de não entrega, está relacionada com projetos ruins, e projeto ruim decorre de um planejamento ruim, de um planejamento mal feito, ou sem um prazo necessário, né, para que o projeto amadureça, para que ele se chegue a uma solução que vá ser executada a contento. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é esse, os estudos técnicos preliminares, né, como a lei traz essa obrigação de uma forma mais clara, né? Isso a gente espera que possa orientar e resultar em projetos melhores. Lá no artigo 18, ele fala, no artigo 6º, aquele que eu mencionei, é só uma conceituação mais breve, e lá no artigo 18 ele fala o que tem que ter esses estudos técnicos preliminares, né? Então, descrição da solução como um todo, exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica. Esse é um ponto também muito importante, né? Foi falado aqui da questão do menor preço, né? Muitas vezes o menor preço não é o melhor preço, né? Ou, especialmente quando você olha só para um custo de implantação inicial ou uma parcela do custo, né? Quando a gente está falando de obras, não só obras públicas, você tem que considerar o custo de implantação, mas também o custo de operação e o custo de manutenção durante a vida útil daquele imóvel, né? Então, às vezes, você vai ter uma ponte, uma rodovia ou até uma edificação que vai custar mais caro, mas ela vai ter uma vida útil maior e vai ter uma despesa de manutenção menor, né? E vai viabilizar a permanência daquele serviço sendo prestado. A gente tem inúmeros casos de obras que são concluídas, mas que o serviço não é prestado porque no contrato profissional para operar o centro de saúde ou para operar, né, para os profissionais para cuidar das crianças na creche. Então, e também por manutenção, né? Às vezes você contrata uma obra de pavimentação, passa um ano, ela é como se não tivesse, na verdade fica até pior, né? Porque ela fica toda esburacada ali e assim, o prejuízo para você refazer aquela obra de novo, né? Esse conceito a 1433 trouxe para dentro da lei, para analisar, além do preço, a questão da duração, da vida útil, né, do bem que está sendo executado. Exatamente. Então, aí demonstrativo dos resultados pretendidos e da economicidade. Então, assim, é esse espaço que eu falei, né? De não só demonstrar que aquela obra está sendo licitada a um preço justo, mas que aquela solução vai permitir a economicidade do ponto de vista do interesse público mais amplo, né? Da prestação do serviço efetivamente. Então, pode ser que a obra custe mais caro, mas a prestação do serviço vai ser melhor, vai ser, né, vai gerar, vai atender mais pessoas, vai gerar um benefício maior. Então, a economicidade sob essa perspectiva mais ampla, né? Também o artigo 10 aí, providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive contra a capacitação de servidores empregados para fiscalização e gestão contratual. Também a gente vê isso muito, assim, a minha unidade trabalha muito com políticas públicas descentralizadas, né, com recursos federais que são encaminhados para os municípios por meio de convênios, contratos de repasse e executados nos pequenos municípios. Então, obra de posto de saúde, obra até de hospital, de creche, além de obras maiores de infraestrutura urbana de saneamento, de metrô, né, de mobilidade. Então, a gente vê muito isso, como também, em muitos casos, o contratado sofre, a construtora, porque
o gestor fiscal não consegue fiscalizar, né? E aí, na dúvida, ele não tem a capacidade, ele não tem a quem recorrer, e aí o processo trava, muitas vezes por conta dessa incapacidade de gerir o problema, porque assim, é um desafio enorme, né? Você ser um gestor público e você tá ali respondendo por uma administração que leva em conta, assim, não basta você saber a parte técnica de engenharia, não basta você saber a parte de direito, você tem que saber de contabilidade, você tem que saber de psicologia, assim, os fatores são infinitos. Então é importantíssimo essa capacitação. Contratações correlatas, interdependentes também, a gente vê muito problema de, como eu falei, obra que é finalizada, mas o serviço não é prestado, ou a administração não tem capacidade de tocar aquela obra e não faz um contrato de supervisão, um contrato de suporte. E o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento da necessidade a que se destina. Esse é um ponto também que eu acho importante, assim, essa questão do espaço que a lei abre para essa coparticipação, né? Assim, isso não só nas concessões, nas parcerias público-privadas, a gente tem, eu acredito que a lei traz alguns dispositivos que permitem essa questão da resolução consensual de eventuais conflitos, mas ele traz algum espaço para que outros atores contribuam com a administração nesse sentido. Então é importante, alguns mecanismos, por exemplo, como o processo de manifestação de interesse ou aquelas contratações em que de inovação, né, em que você tem um espaço para que o próprio contratado proponha a solução para aquele problema, né? Não vai ter um projeto fechado, você vai ter um conjunto de interessados e cada um vai fazer uma proposta para aquele problema e vai ser escolhido a proposta que melhor resolver esse problema. E o PMI para obra pública é inovação, que é feita agora. A gente tinha isso para concessões, parcerias, né? Em obra pública é uma inovação, né? Exatamente. E isso vai exigir de todos esses atores assim, uma aproximação maior, né? Um diálogo mais constante, mais próximo, para que... Exatamente. Aí ainda esse aqui eu acho que está repetido. O segundo ponto que eu trouxe foi a questão da contratação dos serviços técnicos especializados, né? A gente até... eu mencionei agora há pouco a auditoria que a gente fez e o trabalho que a gente faz permanente sobre obras paralisadas. Um dos fatores principais foi os três principais causas, né, identificadas à época foram falhas de planejamento ou de projeto, né, projetos deficientes, a parte orçamentária e a parte da deficiência da gestão, né, a gestão municipal, especialmente a gestão dos pequenos municípios, que a gente sabe que tem limitações enormes. E aí, um dos pontos que foi levantado até pelo pessoal da CEBIC nessa oficina que a gente fez foi como a forma de contratação dos projetos e até das obras, ela tende a gerar efeitos adversos, né? Então, assim, quando você foca só no preço, você vai ter, muito provavelmente, um prejuízo da qualidade. Então, a Lei 8666, ela trazia um dispositivo que, na prática, não pegou. E aqui tem uma diferenciação, a gente espera que isso traga um resultado diferente também, que era a contratação de serviços técnicos especializados, preferencialmente por concurso, né? E aqui a ideia é que seja preferencialmente por técnica e preço. Só que, assim, a gente enxerga com bons olhos isso, né? Acredita que, de fato, é importante trazer critérios técnicos e critérios diferentes, não só do preço olhado de forma isolada, mas também a administração tem esse desafio, porque mesmo tendo o instrumento, antes a administração muitas vezes deixa de fazer uso porque é mais complexo. Eu, antes de trabalhar no TCU, estou há 11 anos no TCU. Eu trabalhei 7 anos no Poder Executivo Federal, com obra, contratando obra, e eu, recém-formado, cheguei no órgão, estavam preparando um edital de contratação
e já com o programa de necessidades, tudo, e eu perguntei, né, eu não tinha nenhuma experiência na administração pública, eu falei, mas não devia ser concurso isso aqui? E aí todo mundo, o pessoal arrepiou, falou, não, concurso, Deus me livre, nunca ninguém fez, não conheço ninguém que fez. Aí eu falei, não, beleza, eu estou chegando agora, eu não vou, né? Mas, assim, depois no TCU, foram pouquíssimas as obras que eu auditei e que houve essa, né, eu me lembro só de um caso, que foi do Parque Olímpico da Barra, ali, de Deodoro, que houve um concurso e que, assim, na avaliação que a gente fez, na auditoria, foi bem sucedido, né? Os projetos acabaram sendo bem feitos, teve uma série de atropelos aí por conta do evento, mas o desafio aqui qual que é o desafio? A gente, e eu acho que nesse aspecto, a CEBIC tem muito a contribuir, e as empresas que trabalham, que é ajudando a administração a criar critérios, né? a escolher critérios, formas de selecionar empresas ou de selecionar projetos que sejam mais objetivas e que, de fato, contribuam para a seleção de um projeto adequado. Né? Acho que desculpa, eu fico interrompendo. Ela já trouxe algumas travas, né? Estou falando de serviço técnico especializado, mais especificamente de projetos. Quer dizer, o impedimento claro de não contratação via pregão, né, para projetos, eu acho que já foi um grande avanço. Acho que a modalidade técnica ou técnica e preço, reservando para técnica e preço, no mínimo 70% de peso para técnica e 30% para preço, também acho que dá claramente, quando você analisa um projeto, né, eu digo, o cimento, a areia do projeto é o saber, né, é a solução técnica que está sendo dada. Então é impossível não valorizar sobre o ponto de vista da técnica. Eu acho que a gente precisa só evoluir um pouquinho numa trava dos 30%, porque tem licitação que esses 30% estão sendo zero. Então fica meio complicado. Eu mergulho nos 30%. Mas aí é uma outra etapa, o Bernasconi está aqui ajudando a gente nessa segunda etapa. Desculpa aí. Não, pode ficar à vontade. Bom, aí a questão do julgamento técnico e preço, né, considerar fatores objetivos previstos no edital. Ali, quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes, que, na verdade, assim, para projetos, especialmente os de maior vulto, sempre esse fator qualidade, a possibilidade de diferentes soluções vai trazer essa possibilidade de ganho conforme a capacidade técnica da empresa, né, a expertise da empresa. Então, o julgamento de técnica e preço será preferencialmente empregado. Bom, aí aqui terminou assim, a transcrição, mas aí tem mais outros pontos aqui que eu queria falar. Alguns eu já falei, né? A questão das soluções consensuais. Como o TCU hoje tem uma diretriz muito clara, muito forte da presidência, de aposta nesse tipo de solução. Existe até uma secretaria especializada que foi criada para tratar disso, né? Existe uma regulamentação nova lá no TCU em que caso que essa unidade vai atuar. Então, assim, mas ao mesmo tempo é uma sinalização do órgão enquanto reconhecimento desse instrumento, né, para a administração como um todo. Então, não só esse canal dentro do TCU, mas também dentro das contratações públicas, né, como um canal legítimo para a obtenção das soluções. SESEX Consenso. Secretaria de Consenso. Ela está sendo presidida, diria aí, pelo Nicola Cury, e a gente já marcou uma reunião da COINFRA para a apresentação. A Nicola vai apresentar o que é essa secretaria nova. Ele, quando o atual presidente do TCU, a gente estava na FGD fazendo uma palestra, ele não tinha nem assumido a presidência do TCU ainda, Bruno Dantas. A gente estava conversando antes, o Benjamin Zimmer, ele e eu, e ele falou, eu vou criar uma secretaria de consenso e tal. Eu falei, ministro Bruno, você não vai estar atropelando o papel das agências reguladoras, não? Ele não gostou da pergunta, mas depois a gente trocou uma boa ideia sobre isso. Então, acho importante
só avisar, a gente vai fazer realmente uma reunião da Coinfra para apresentação dessa nova Secretaria do Tribunal de Contas. Bom, aí para finalizar, assim, é só essa questão, eu ia citar alguns casos aqui do TCU, mas deixar espaço aí para debate, para pergunta. A gente acredita nessa possibilidade de solução consensual e a gente, na verdade, lá no TCU, isso não aparece tanto, né? Mas a gente já, o Nicola, nas conversas, nas apresentações que ele tem feito dessa nova unidade, ele demonstra muito claramente que a gente já adotava várias práticas dentro do processo do TCU de solução consensual, né? Nos monitoramentos das nossas fiscalizações, em consultas que os órgãos faziam, as consultas informais. A gente atende diariamente gestores com problemas como os que já foram mencionados aqui, eu preciso fazer um reequilíbrio contratual aqui, não sei como é que eu faço. Então a gente procura, claro, esclarecer as dúvidas, né? Sempre apoiado assim, nas decisões do tribunal. A lei é nova, a gente ainda não tem muitas decisões, né, do tribunal a respeito dela, mas um fato assim, a se destacar, talvez, né, reforçar aquela mensagem que eu dei no começo. O TCU, a evolução da visão do controle foi muito significativa e o TCU está bastante aberto a possibilidade de que o gestor, de fato, adote soluções diferentes e adote soluções de forma consensual com os outros atores, porque a gente sabe que é isso que gera o melhor resultado, né? Nos nossos processos, inclusive, quando a gente percebe o engajamento, a aproximação entre os gestores, entre os executores dos contratos e o próprio controle, né? Se inteirando ali dos condicionantes que afetam a decisão do gestor, dos impactos que aquela decisão traz, o resultado é sempre muito melhor. Então o TCU está aberto a isso, o TCU está comprometido com a melhoria da segurança jurídica, então eventualmente pontos em que a lei esteja ainda com alguma questão em aberto e que os gestores estejam inseguros, né? A gente está aberto a debater os temas, se for o caso, né, trazer para dentro dos nossos processos. A gente tem casos de representações, de processos de denúncia, em que a gente acaba, a partir desses casos incidentais, tratando, né, de lacunas ou de resoluções, complementações, preenchimento de lacunas da lei. E o TCU está aberto para isso. A nossa visão hoje é muito de contribuir para a segurança jurídica e contribuir para que a administração pública e as obras públicas tragam resultados melhores para a sociedade. Esse que é o nosso foco. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Eu acho que a gente estou vendo os próximos painelistas aí. Eu vou abrir para a pergunta. A gente tem 10 minutos para a pergunta só. Mas é uma curiosidade. Eu tenho conversado com o Manuel Moreira, lá do TCU, né? E com a Keila. Você, quase que toda a sua exposição, você fala realmente de mudanças, né? Mudança de postura, mudança de questões que foram recepcionadas por essa lei, essa nova secretaria que tenta realmente cumprir um papel ali de evitar judicializações, etc. Só que a gente, Rômulo, convive ainda duramente com alguns conceitos e acordos do TCU que ficaram fora da nossa realidade. Conceitos que estão no BDI, conceitos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. E isso vira lei. Isso a gente convive com limites de interpretação da administração pública, porque não pode ir contra o controle. Você vê clima de revisão ou de abertura, eu estou sentindo isso no Tribunal de Contas, né? Mas você sente essa disposição de sentar para rever conceitos de administração local, de BDI, taxa fixa para algumas coisas, limite de lucratividade numa economia de livre mercado. Enfim, tem questões ali que são reflexos do passado, feito a partir de análise, e a gente sabe, porque eu discuto isso com o Tribunal de Contas, análise de amostragens das grandes obras do passado.
Mas aqui, essa expressão que está na minha frente, são médias e pequenas empresas. E esses parâmetros é que estão servindo de referência para a vida delas. Você vê essa possibilidade, Ron? Com certeza. Eu acho que grande parte da dificuldade de entendimento, assim, da controvérsia em torno de alguns dos temas que a gente debate aqui, decorre dessa, assim, das línguas, né? Cada um fala uma língua diferente. Então, a gente já tem feito um esforço grande de aproximação e de diálogo que nos permite compreender um pouco melhor o contexto de cada uma das empresas, né? Eu mencionei a oficina, né, que houve a participação da CEBIC lá. A gente tem procurado, a gente fez agora um painel de referência recente também sobre com foco na retomada das obras paralisadas, também com a participação de atores mais diversos, né? O TCU historicamente evoluiu bastante nesse sentido. Então, existe esse espaço, a gente tem consciência de que vários dos parâmetros que a gente utiliza ainda hoje são fundados em casos do passado e em casos também, assim, a gente atua com base em risco. Então, se você pega assim, a sua amostra toda em contratos que tem um nível de risco mais elevado, você vai, e você extrapola isso para todos os contratos, você vai criar um rigor talvez excessivo que não precisaria ser para todos os contratos. Até o exemplo da súmula aqui que a Marcela trouxe, né? Aquilo ali, assim, hoje a gente tem um contexto em que a qualidade dos orçamentos, pelo menos que a gente pega nas auditorias, evoluiu absurdamente. Então, antigamente você tinha eu, por exemplo, na minha experiência como gestor, uma vez a gente contratou um projeto, estava orçado em R$1.500.000, projeto de um complexo de edificações, e a licitação foi vencida por R$780.000. Um desconto assim absurdo. Só que, e o contrato foi cumprido, bem cumprido, assim, teve duas distorções. O desconto de fato foi excessivo, mas o orçamento base ele estava muito mal feito, mal parametrizado. Na época não havia os mesmos parâmetros que a gente tem hoje. Inclusive para projeto, hoje ainda, assim, para obra a gente hoje tem mais referência. Para projeto eu acho que a gente ainda tem muito a avançar. Então, de fato, existe esse espaço, a gente sabe que o contexto mudou e que essas normas precisam mudar, esses referenciais precisam acompanhar. E a gente está disposto para fazer isso. Isso é música para a gente, Ron, pode ter certeza. Olha, a gente tem... Você falou, tem 6 minutos. Tem 3 inscritos para perguntar, pela ordem. Claro. Por favor, só se identifica para o pessoal. Alô? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Antônio Cláudio. Eu vou pedir bastante objetividade, tá? Ok. Sou Antônio Cláudio, Sindicato Fundo Pernambuco. Eu só queria aqui apresentar uma reflexão. Não é nenhuma pergunta, uma reflexão. Veja só, primeiro parabenizar o TCU por esse aspecto de abrir, vamos dizer assim, os entendimentos que a gente precisa muito para evitar a quantidade de obras que nós temos paralisadas no Brasil. Então isso é falta de entendimento, é falta de diálogo entre o setor público, privado e os órgãos de controle. Mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão à secretária, a nossa advogada aí brilhante, que sempre tem nos atendido bem, e aos órgãos de controle. Veja só, hoje nós não fazemos mais preços. Então, o setor público trouxe para si a responsabilidade de dizer qual era o preço de cada unidade, desde o fornecimento do papel até a execução de uma obra. Ora, se o setor público trouxe para si essa responsabilidade de parametrizar o preço e dizer que aquele preço é máximo, por que nós vamos discutir preço e não qualidade? Então, essa é a reflexão que eu quero que o TCU entenda e que os contratantes também entendam. Vocês já parametrizaram o preço como máximo, gente. Nós não temos que estar... Nós aqui o órgão público já teve o cuidado de preservar a entidade pública, o interesse público ao parametrizar o preço. Para que discutir preço? Vamos discutir qualidade? Isso é o que eu acho que nós deveríamos ter como meta, discutir a qualidade. Era só essa intervenção que eu gostaria de fazer. Está bem colocado. E o órgão público parametriza preço pela mediana do sistema, não é nem pelo preço máximo. Eu vou seguir com as perguntas, fazer as 3 perguntas, depois a gente responde. Acho que o segundo, onde foi, aqui, depois em seguida o Rui, tá? Por favor.
Só se identifique e tenta objetividade, por favor, por causa do prato. Está falando já. Alô? Está falando. Boa tarde, Francisco Costa, da ASEOP Sergipe. Muito importante essa conversa, principalmente a palavra foi usada pelo próprio TCU de diálogo. Está precisando que o TCU nos ouça. Eu acrescento algumas coisas para a obra paralisada. Primeiro é preço. Os acordos têm que ser revistos. Nenhum fiscal assume nenhum outro parâmetro a não ser o dos acordos. Tem um acordo, Carlos Henrique, que diz o seguinte: ISS 0 para materiais. Você está fazendo uma obra, você está fazendo uma adutora, a tubulação, o ISS é 0. Eu sou prestador de serviço, eu não posso tirar nota de tubulação. E você veja que a tubulação a gente recebe, quem faz a adutora, 20 km de adutora, transporta essa tubulação. Então esses acordos, está terrível. Nós precisamos rever isso aí. Um exemplo que eu dou é esse, né, do BDI. Outro exemplo que eu dou é da administração, que o Carlos Henrique já falou. A administração chega a dizer, olha, um engenheiro, 0,25 engenheiro. E quando você vai medir, é proporcional. Essa proporcionalidade é Isso é loucura, pelo amor de Deus. Você paga Aí você tem um proporcionalmente o engenheiro. salário do engenheiro, proporcionalmente. Faz isso com o salário dos engenheiros. Não existe isso. Então, o que a gente estava, eu estou satisfeito. Ontem teve aqui uma palestra que eu assisti do novo governador de São Paulo, falando em diálogo. E eu costumo sempre dizer, e dou sempre um exemplo. E um amigo, se tiver aqui, diz, olha, não dê mais esse exemplo não. Porque eu digo o seguinte, porque no Oriente Médio, o povo que gosta de ligar aquele povo do Oriente Médio, mas ele tem diálogo até para a guerra. Nós vamos guerrear com o quê? E a gente não consegue aqui? Pelo amor de Deus. Então era isso, essas palavras que eu tenho que dizer, vamos rever os acordos. Perfeito. Desde o BDI e o lucro, eu costumo dizer também, a gente não consegue ganhar o que um garçom ganha. Veja só, que é o 10%. Não é tirando nada do garçom, não. Mas eu queria conseguir como os advogados, que conseguiram uma sucumbência de 20%. Não é? Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Tertoim, Fala um pouquinho mais perto do microfone. Meu nome é Rui Tertoim, sou vice-presidente do Sinduscon DF na área de obras públicas e diretor das BRACO na mesma área. Eu vou me ater só à Lei 14.133, artigo 6º, obras de grande vulto, 200 milhões de reais. Ora, nós aqui, a grande maioria, representamos aqui pequenas e médias empresas. Então, o que é uma obra de grande vulto para um município que tem 5 mil habitantes? A lei, ela prescreve o seguinte, que é União, Estados, Município e Distrito Federal. O que é uma obra de grande vulto no Distrito Federal, que é a região que eu represento? Então, isso tem que ser revisto, porque uma obra de grande vulto para a gente lá é uma obra, eu diria, aí, acima de 40 milhões, 35 milhões. Um município de 5 mil habitantes. O que é uma obra de grande vulto? Tá? Então, a lei, ela mitigou vários problemas das grandes empresas. Foi muito boa, excelente, técnica e preço, é o que todos nós almejávamos. Nós hoje vivemos uma situação de um similar a dump, que você citou muito bem, Carlos, que é a situação da empresa que diz ali, eu tenho uma pedreira aqui do lado, eu tenho as máquinas que estão paradas, isso é similar a dump. E a administração pública recepciona isso. E aí eu falo de uma forma análoga ao cidadão que vai comprar uma mercadoria num estabelecimento, cara, sem nota é mais barato. É vantajoso para o cidadão? Mas é ilegal e imoral. Quando a administração pública reage aceitando isso, ela está aceitando uma prática análoga à compra de material sem nota. É uma reflexão para vocês. Tá? Então, essa colocação que eu tinha que fazer, porque nós temos que mudar essa situação da obra de grande vulto, porque nós, empresas de pequeno porte,
nós estamos sofrendo bastante vamos sofrer bastante com a nova lei, porque a colocação, quando você vai para uma licitação de modo aberto, é similar a pregão também, né? Então, a valorização do menor preço em detrimento da melhor técnica e do melhor preço, né, como o Carlos bem colocou. Então, eram essas colocações que eu tinha que fazer. Muito obrigado. Eu pedi um termo aditivo de 1 minuto para o Gize fazer a pergunta dele. Pedi para o TCU, ele deu. Então, bom, meu nome é José Gize, eu sou da CEBIC, sou do Sinduscom Paraná. Por favor. Sou do Sinduscom Paraná e da CEBIC. Então, era só um adendo na questão que o Ruiter falou em relação à questão do preço inexequível. Eu acho que ele só cabe numa situação, e essa situação tem que ser muito bem estudada, que seria em contratação integrada. Tá? Se você tem uma sacada de você ter um projeto, né, que proporcione você ter uma solução muito melhor do que a prevista no anteprojeto, você pode sim ter condições de ter um preço que seja menor do que 25%. Embora com os preços que existam hoje nos termos de referência utilizados, isso seja muito difícil também. Tá? Mas seria nessa única situação que poderia acontecer um caso como esse. É só a sugestão. Obrigado. Achei interessante que as 4 observações, com uma advogada mestra, com uma secretária de gestão, todos falaram olhando para você. Então, os 4. Então, eu vou dar a resposta. Você tem 1 minuto aí para tentar responder, por favor. Não, eu vou, para não monopolizar, eu vou tentar responder rapidamente. Assim, a gente, a questão é, como eu falei no começo, né? Muito desses problemas decorrem da falta de diálogo ou da ineficiência da comunicação. Muitas das decisões do TCU, inclusive, elas são lidas pelo gestor, interpretadas pelo gestor de uma maneira que acaba causando um prejuízo maior para a solução. A solução do problema, né? Então, assim, muitas vezes isso causa problema em vez de resolver. A gente tem consciência disso, a gente já viu vários processos em que a gente pega e vê a interpretação que o gestor deu e fala, meu Deus do céu, como é que o cara deu essa interpretação aqui que é a pior possível. Mas, assim, eu acho compreensível, né? A gente tem pontos de vista diferentes, os gestores ocupam uma posição diferente. Quando eu passei por 2 auditorias do TCU na época que eu estava como gestor, e assim, não foram muito traumáticas, a gente conseguiu resolver as coisas e tal, a tempo, mas foi quando eu percebi a distância que tinha, assim, os pontos de vista, né? Os auditores chegavam lá com, assim, um conhecimento, um nível de profundidade, até jurídica, técnica, e a gente estava lá tentando resolver problema de obra, mas tinha que estudar mais direito, estudar mais contabilidade, estudar mais outras coisas, orçamento público, coisas que a gente não sabia. Então havia um abismo enorme. Eu acho que isso já está diminuindo. E como eu falei, assim, o TCU já está revisando alguns normativos, algumas decisões, já tem tido decisões diferentes. E esse canal está aberto para essas questões pontuais, essas decisões específicas, para a gente conversar e ver qual a melhor forma de encaminhar. Como eu falei, assim, a nossa visão hoje ela evoluiu muito nesse sentido do resultado. A gente já viu como é prejudicial você ficar brigando por causa de um preço e a obra não ser entregue nunca, né? A empresa falir, a obra que eu contratei, a obra maior que eu fiscalizei, era em torno de 50 milhões, a primeira empresa não conseguiu fazer, parou na fundação. Aí foi mais 1 ano e meio para conseguir licitar de novo. Então, assim, a gente não mede esse prejuízo, não só prejuízo social dos empregos, dos recursos que estão paralisados ali, dos empregos que são perdidos, mas o tempo que a população ficou sem aquele serviço prestado. Se isso fosse quantificado, realmente, assim, ia paralisar bem menos. Eu agradeço aí demais, doutora Angélica, secretária Marcela, o Romeu do TCU, por essa contribuição. Pode ter certeza, viu, Romeu?
Assim como a administração municipal, através da sua Secretaria de Gestão e das outras secretarias, tem realmente estimulado essa parceria, esse contato, porque para mim, isso que a gente está conversando é o verdadeiro sentido de parceria público-privado. Os dois lados, os dois, o público e o privado, trabalhando do mesmo lado da mesa e não cada um de um lado puxando a corda. A gente tem que, o objetivo final é contratação de empresas que tenham capacidade, com preço justo e com regras que lhe dê segurança absoluta em termos de segurança jurídica. Então, só tenho a agradecer. Tenho certeza que os três vão ficar para o próximo painel. O Fernando Bernardo já está aqui, eu também chamo o Paulo. Queria saber se alguém me informa se o deputado Arnaldo Jardim chegou a estar presente, que ele deveria participar ou deverá participar desse painel. Mas, por enquanto, muito obrigado aos três. Eu vou tomar um cafezinho e, olha, não precisa sair da sala. Tem café, tem bolo, tem tudo aqui dentro. A gente vai na sequência comigo. Muito obrigado.